Bem-vindo ao novo estudo da Palavra de Deus. Inscreva-se no meu canal e receba novos estudos assim que for levantado para YouTube. O tema de hoje é suicídio cristão. O que acontece? 10 fatores que conduzem ao suicídio. 2. A pessoa que pediu a morte. 3. A pessoa que cometeu suicídio. Isso tudo baseado na Bíblia. 4. Argumento da Bíblia. 5. Elementos para a depressão. E 6. O que acontece? Vamos continuar. Primeiro ponto é os 10 fatores que conduzem ao suicídio. Segundo a pesquisa, a depressão ela é o ponto fundamental para levar ao suicídio. B. Problemas amorosos ou familiares envolvem suicídio. Uso de drogas ou álcool, suicídio também. Bullying, traumas emocionais, problemas mentais, questões espirituais, cobrança com frequência, bloqueio emocional e problema fisiológico, ok? Ponto 2. Pessoa que pediu a morte na Bíblia. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 19, 4. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Então, Elias, exausto nessa passagem, ele pede a morte para si. Ok? Então, a primeira pessoa que pediu, assim, na sequência que eu elaborei, foi Elias. Bom, o segundo ponto também é Jó. Jó também, ele pede a morte para si. Porque não morri ao nascer, Jó 3:11. Porque não expirei ao vir a luz. Então, o livro de Jó, capítulo 3:11, ele nos mostra Jó abatido e aí ele pede a morte para si. No capítulo 14, versículo 3 também segue um texto de Jó pedindo a morte para si. Bom, mais abaixo eu tenho Jeremias. Jeremias capítulo 20, versículo 18. Porque saí da madre para ver trabalho e tristeza, para que se consumam na vergonha os meus dias. E Jeremias está, nesse momento aí, está amaldiçoando o dia do nascimento dele, semelhante ao que Jó também faz. Então ele está também abatido, Jeremias, e aí ele pede a morte para si. Jonas, capítulo 4, 3, agora, ó Senhor, tira minha vida, pois melhor me é morrer do que viver. E esta passagem de Jonas a gente vai encontrar também no versículo 8 do capítulo 4, quando ele está totalmente irado, né, porque ele sabia muito bem que Deus iria salvar aquele povo, Deus ia ter compaixão daquele povo, então ele fica irado e pede a morte para si. É o que ele desejava, que o povo morresse. Bom, Moisés ele não pede a morte para si, o texto não diz bem claro isso, mas o texto de Moisés, lá em Êxodo, capítulo 32, 32, agora, pois, perdoa o pecado, ou, se não, risca-me do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que tiver pecado contra mim, a este riscarei do meu livro. Então Moisés pede para Deus tirar o nome dele do livro, o livro da vida, e Deus não permite tirar o nome dele no livro da vida. Mas ele diz: aquele que cometer pecado, esse eu riscarei do meu livro. Então observe que Elias, Jó, Jeremias, Jonas, todos esses homens pediram, exceção de Moisés, né? Todos eles pediram para retirar o nome, ou melhor, pediram a morte para si. E Deus assim não o permitiu. Continuando, no item 3, pessoa que cometeu suicídio conforme a palavra do Senhor. Juízes capítulo 9, 5, 4. Juízes capítulo 9, 5, 4. Então ele clamou depressa ao moço, seu escudeiro, e disse-lhe: desabainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, uma mulher o matou, e o moço traspassou e ele morreu. Então veja só, esta passagem aqui da palavra de Deus, né, de Abimeleque, ele quando se aproxima de um muro,
de um local, a mulher lá de cima joga uma pedra na cabeça dele e racha o crânio dele. Então, para ele não ser falado, relatado num local que a mulher o matou, ele disse, olha, o escudeiro me mata para que o povo não diga que foi a mulher que me matou. Então, é um espírito de orgulho. Isso dá reflexo no que eu quero levar. Ok? Sobre o estudo. Saul, 1 Samuel capítulo 31, 4. Pelo que disse Saul ao seu escudeiro, arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha esses incircuncisos e me atravesse e escarneçam de mim. Mas o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e lançou-se sobre ela. Então essa passagem aqui, Saul, ele sendo cercado pelos homens, né, os filisteus, ele é covardemente, ele em vez de enfrentar o povo e vencer a guerra, e aqui ele, totalmente orgulhoso, ele pede a morte para si. E o escudeiro não faz isso, então ele pega, se mata. Segundo Samuel capítulo 17, 23, segundo Samuel capítulo 17, 23, nos diz assim: vendo, pois, Aitofel que não se havia seguido o seu conselho, abardou o jumento e, partindo, foi para casa, para a sua cidade, e tendo posto em ordem a sua casa, se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. Este homem aqui, o Aitofel, é um reflexo muito bom, porque ele apresentou ao rei Absalão um conselho, e o rei disse assim, não, deixa eu consultar o profeta Udes. E o profeta, ele não aceitou bem o conselho de Aitofel, e vamos dizer assim, colocou na gaveta, colocou debaixo do pano, do tapete. E este Aitofel ficou ofendido, magoado, é o que acontece hoje dentro de igreja, né? Bom, o próximo aqui é 1 Reis, capítulo 16, 18, o Zinrim. Vendo Zinrim que a cidade era tomada, entrou no castelo da casa do rei e queimou-a sobre si e morreu. Este abençoado aí, ele, em vez de enfrentar a guerra, o povo que estava cercando a sua terra, a terra onde ele estava, e ele saberia muito bem que o povo assim iria o matar, primeiro ia julgar para depois matar, ou alguma outra coisa semelhante. Então ele, com medo de vergonha, para que não fosse julgado, se matou. É o que acontece hoje de alguns políticos no Japão que, quando é descoberto que estava roubando, eles se matam. Bom, o próximo é Judas Iscariotes, o capítulo 27, 5 de Mateus, nos dá essa mensagem. E tendo ele atirado para dentro do santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Então a figura do Judas aqui é que ele teve remorso de ter entregado uma pessoa inocente. Então ele ali teve remorso e foi enforcar-se. Bom, aí mais abaixo tem uma passagem de Marcos 9, 22, um jovem possesso, ele estava querendo morrer, não porque estava querendo morrer, mas o que estava nele estava fazendo morrer. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, para se podes fazer alguma coisa, mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Isso é o parente aí do jovem, né? Conversando com Jesus e pergunta a Jesus se ele poderia resolver o problema daquele jovem. Então Jesus tira aquele espírito maligno do jovem e os espíritos saem em alto grito. Né? Então os espíritos estavam querendo matar o jovem. Bom, aí temos agora a figura do Sansão. A figura do Sansão que ele chega para ao homem que estava ao lado dele e pergunta onde estava. Bom, agora temos a figura do Sansão, ok? Juízes 16, 28. Juízes 16, 28 ao 30. Vou ler só o 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus, lembra de mim e fortalece-me agora, só esta vez,
ó Deus, para que de uma só vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Bom, a figura do Sansão aqui, ele, de fato, ele não busca o suicídio. Ele não pediu suicídio como pediu, como fez Judas, como fez o Zine, como fez Aitofel, Saul, Abimeleque, não. O Sansão aqui, a figura do Sansão, ele diz assim, morra eu com os filisteus, porque ele estava com os olhos vazados e ele sabia que não tinha mais solução para a vida dele, se ele escapasse ali com vida, porque certamente iria ser malhado pelo povo, o povo ia escarnecer dele, já que estava com os olhos vazados. Então ele disse, morra eu com os filisteus. Ele deu a própria vida para salvar o povo de Deus, né? O povo de Israel. Então ele não foi covarde ali. Certo? Ele disse, eu perco a minha vida, mas também vocês morrem. Ele não pediu, vamos dizer assim, para morrer. Ok? Porque Cristo também, ele morreu para salvar a humanidade. Salvar o povo. Então ele não pediu suicídio, Cristo. Ok? Então ele morreu para salvar. Argumento da Bíblia. Suicídio. Segundo o dicionário de Aurélio, suicídio atenta contra a sua própria vida. Suicídio atenta contra a sua própria vida. Homicídio atenta contra a vida de outrem. Suicida, pessoa que se matou a si própria. Ok? Então, a pessoa que se matou a si própria. Quem mata é assassino. Ok? É homicida. Então, veja só. Em Êxodo, capítulo 20, 13, tem um dos mandamentos de Deus ali que diz assim, não matarás. O 6º mandamento. Ok? Então, desobedecer um dos mandamentos de Deus é ir contra o que Deus colocou como regra. Né? Então, não é bem legal isso. Deuteronômio capítulo 32, 39, nos diz um texto muito bom. Vede agora que eu o sou, e não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar da minha mão. Então, aqui na Bíblia está dizendo que só quem pode matar é Deus. Só quem pode tirar a vida é Deus. Então, só Deus pode tirar a vida. 1 Samuel, capítulo 2, 5, também é uma passagem semelhante a esta. E só quem tira a vida é Deus. Agora vamos para Atos, capítulo 16, 27, mostrando a você que o enforcamento, né, ou seja, o suicídio, ele não é um bom negócio. Atos, capítulo 16, 27 ao 28, diz assim, ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo, não te faças nenhum mal, porque todos estão aqui. Paulo gritou em alta voz. Se fosse suicídio algo que Deus assim o permitisse, né, e Paulo deixaria aquele homem morrer com maior facilidade, porque Paulo queria sair daquela prisão. Ele não queria ficar ali na prisão. Mas não, ele mostrou que o suicídio não é o caminho certo. Entendeu? E outra coisa, o suicídio é um pecado, não resta dúvida que suicídio é um pecado, certo? Mas quando a pessoa comete suicídio, ela não tem mais como pedir perdão a Deus. Não tem mais como, porque uma vez morreu, não tem mais como pedir perdão a Deus, porque já se foi a vida dela. Mas uma pessoa em vida, o que ela fizer de errado, ela pode pedir perdão a Deus e assim ser restaurada ao reino do Senhor. Ok? Então, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3,16, diz assim, não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. Então, observe que Paulo está dizendo que o nosso corpo é santuário de Deus, ou seja, a habitação do Espírito Santo. Então, se alguém o destruir esta habitação, Deus também vai destruir. Então, lembrando que a pessoa não pode tirar a vida de si mesmo. Só quem pode tirar é Deus. Quem deve morrer quando deve morrer é Deus que permite, ok? E não através do suicídio. Ok? Filipenses capítulo 1, 21, Paulo diz assim, o viver
é Cristo e o morrer é lucro. Paulo não está planejando aí o suicídio. Paulo não está convocando o suicídio. Paulo não está dando ênfase ao suicídio. Ele está dizendo, olha, morrer para mim é lucro, porque eu sei que eu vou estar com Cristo, ok? E ele tá nessa certeza mesmo. Olha, para mim é morrer é lucro, certo? Porque eu vou estar com Cristo. Então ele quer estar com Cristo. Ele não está induzindo ninguém a morrer para ir para Cristo, não. Ok? Apocalipse capítulo 21, 8 fala de assassino. E o 22:15 também fala de assassino, não herdarão o reino de Deus. Assassino é aquela pessoa que mata uma outra pessoa, que é o tal do homicida, ou o suicida, ok? Então ele é um assassino. E para finalizar, ou melhor, entrando num caminho para finalizar, elementos para depressão. Elementos para depressão. Eu pegando a figura do pastor, ok? Já que estou falando de cristão. O pastor ele tem cobrança. Quando o pastor ele entra nessa caminhada aqui, é, tendo cobrança da igreja, do ministério, da família, do louvor, quando chega nessa situação, dificuldade financeira, escândalos, desvio de valor, adultério em ministério, falta de férias, dízimo caindo, esvaziamento de membros, liderança subtraída, crente caloteiro, departamento que hibernou, sensação de péssimo ministro e também uma sensação que não tem comunhão com Deus, irmão, isso é princípios para uma depressão. E a depressão termina num suicídio, ok? Então, uma figura quando passa por esse caminho aqui, tendo essas adultério no ministério, ou ele mesmo adulterou, ou alguém da família fez isso, ou quando os filhos fazem isso, ou quando vê que o departamento hibernou, não está mais como era antes, ou quando os departamentos estão totalmente um contra o outro, ele tem uma sensação que é um péssimo ministro e vê que tem crente ali, caloteiro, dízimo caindo, olha, falta de férias e a cobrança em casa, nada fácil, ok? Bom, para finalizar, o que acontece? A Bíblia responde, primeira carta de João, capítulo 3:15, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Ok? Então tá aí a resposta, o que acontece. Ok? Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Ok? Deus abençoe, Deus guarde e faça resplandecer o rosto e dê a paz.